e nós vamos falar agora sobre Operação Lei Seca. A Polícia Militar apresenta dados da fiscalização e os reflexos dessa ação para a segurança viária no nosso estado. Este final de semana, em alguns pontos da capital, blitz foram realizadas. São 12 horas e 12 minutos, é o que nós vamos saber agora ao vivo com a repórter Jéssica Cruz. Jéssica, mais uma vez, uma ótima tarde para você. Jéssica, e eu tive informação de blitz ali na Avenida Heráclito Hollenberg, ali embaixo daquele viaduto próximo ao Hospital Primavera. Blitz também realizada ali no Palácio de Veraneio. Enfim, a polícia presente e a turma que gosta de tomar um goré para dirigir tem que ficar atenta, né, Jéssica? Sem dúvida, até porque o BPTran divulga, né, no dia de hoje aqui com a gente também, dados referentes aos sinistros que aconteceram aqui em Aracaju, na Grande Aracaju, e esses dados, eles nos preocupam, né, porque tivemos muitas mortes em 2025, foram 42 mortes por conta de alguma atuação no trânsito, geralmente mortes que poderiam ter sido evitadas. E claro, infelizmente, em mais um ano, em boa parte, na maioria desses sinistros que acontecem, quem está envolvido é o motociclista. Sobre esse assunto, a gente vai conversar com o Tenente Rafael Santos, que é chefe de planejamento do BPTran. É impressionante quando a gente analisa esses dados, porque apesar da quantidade de sinistros em 2025 ser menor que em 2024, as mortes, elas aumentaram, né? Boa tarde. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos no estúdio e boa tarde à população sergipana que nos assiste. Exatamente. A gente fez um comparativo, a gente faz um acompanhamento, né, mensal, semanal, do sinistro de trânsito, e a gente constatou, de 2024 para 2025, que houve um aumento em cerca de 30% dos sinistros, especialmente envolvendo motocicletas. Então, em 2024, a gente teve 31 sinistros, resultando óbito, ao passo que em 2025 nós tivemos 42 sinistros envolvendo óbito. Em 2024 foram 13 motocicletas e em 2025 26 motocicletas. Então houve um aumento significativo e é por esse motivo que a gente tem intensificado, o Batalhão de Policiamento de Trânsito tem intensificado as ações visando fiscalizar o trânsito. Então no último fim de semana realizamos a Operação Lei Seca de forma integrada com o nosso Regimento de Cavalaria Motomecanizada, o GETAM, e a operação visou coibir justamente esse tipo de ação de embriaguez no trânsito, a fiscalização em relação à documentação desses veículos, então justamente visando evitar a violência no trânsito. A gente fala sobre essas infrações, Lei Seca está aí, né? Imagina então que o álcool tenha contribuído bastante para muitos desses sinistros e mortes, mas quais são as outras infrações que costumam ser cometidas e que, se evitadas, também as mortes elas não existiriam? Correto, Jéssica. A gente vê que é mais comum realmente a de embriaguez ao volante, né? Ao volante ou conduzindo a motocicleta, mas a gente costuma ver também que é muito comum a pessoa utilizando o celular dentro do veículo ou mesmo na motocicleta, a não utilização do cinto de segurança. Então, o que a gente recomenda é justamente ter cuidados e seguir essas orientações e normas de trânsito para que não haja essa fatalidade, essa violência no trânsito. O excesso de velocidade também contribui bastante, né? Também, sem dúvida, tanto nas vias urbanas quanto nas vias rurais, né? A gente tem aí na cidade sendo monitorada por câmeras, por radares, mas ainda assim nós temos condutores que insistem em ultrapassar os limites de velocidade. Muitas vezes acabam causando justamente os sinistros. E aí, quando a gente fala sobre o sinistro de 2025, a gente já pula também para 2026, porque começamos o ano com alguns acidentes, sinistros, 3 mortes já registradas, dentre essas mortes de 2 mulheres. Fala um pouquinho sobre esses casos, porque nessa madrugada houve um sinistro como esse, uma condutora de uma motocicleta, infelizmente ela não resistiu, ela não tinha carteira de habilitação, né? Correto. Na verdade foi na tarde de ontem, essa motocicleta colidiu com um veículo, com um carro, e veio a falecer. Lamentavelmente, ela foi atendida, mas não suportou os ferimentos e veio a falecer. Justamente ela não tinha CNH, conduzia uma bis
e foi atingida. Então nós já temos aí 3 óbitos no trânsito, né, decorrência de sinistro de trânsito nesse início de ano, que comparado ao ano passado é um número que se mantém. Até 20 de janeiro de 2025 nós tivemos esse mesmo número de óbitos. E aí a gente traz um dado que também é positivo em relação às motocicletas, decorrente já dessa fiscalização que a gente vem intensificando. No ano passado, até 20 de janeiro de 2025, nós tivemos 46 motociclistas lesionados. Já neste ano, 2026, a gente teve 41 motociclistas, então já temos uma redução aí de motociclistas lesionados, isso decorrente justamente dessa intensificação das operações e da atuação tanto de lei seca quanto da fiscalização de trânsito no geral. Final de semana, uma morte também, em uma condição meio que semelhante, porque me parece que o condutor dessa motocicleta não tinha CNH e suspeita também de embriaguez e a passageira, ela não resistiu. Exatamente, nós tivemos ali na Avenida José Carlos Silva, onde há poucos instantes estava acontecendo uma blitz também, decorrente da nossa operação Lei Seca, e justamente esse motociclista estava conduzindo a passageira, veio a sofrer esse sinistro, ele não tinha CNH, estava com licenciamento vencido e também foi feito a realização do teste do etilômetro, deu positivo e aí ele foi conduzido para a delegacia para prestar os devidos esclarecimentos e tomar as providências cabíveis. O nosso apresentador, Fábio Henrique, quer interagir com a gente. Oi, Fábio. Jéssica, a pergunta é o seguinte, numa blitz, por exemplo, da Operação Lei Seca, quando se o cidadão, ou a cidadã, se ele não quiser fazer o teste do bafômetro, o que é que acontece? O Fábio Henrique faz pergunta relacionada às blitz de lei seca, porque o teste de etilômetro ele é recomendado nessas blitz, né, para saber se o condutor ele está ali conduzindo o seu veículo, sua motocicleta alcoolizado ou não, mas tem gente que não quer fazer. O condutor pode se recusar a passar pelo teste? Bom, é importante essa pergunta. Boa tarde, Fábio. O que acontece? É possível o condutor se recusar, mas aí nós temos um mecanismo. A simples recusa já configura uma transgressão de trânsito, uma infração administrativa, que ela pode ser simples se não tiver indícios de embriaguez. Todavia, se houver indícios de embriaguez, mesmo com a recusa, o policial militar ele pode fazer a condução desse indivíduo para a delegacia, para que ele responda pelo crime de trânsito de embriaguez ao volante. Então, se ele se recusar, exato, se ele não apresentar ali indícios de embriaguez, o que acontece? Essa notificação que ele recebe na carteira de habilitação, como é essa notificação? Exato, ele é notificado, autuado, né, pela infração de trânsito, consiste numa multa de quase R$3.000, e se ele tiver indícios de embriaguez de trânsito, como hálito etílico, andar cambaleante, são feitos testes justamente para verificar essa situação, e se for constatado que tem indícios de embriaguez, esse condutor ele é justamente levado para a delegacia para responder pelo crime de embriaguez de trânsito. Então, só no fato dele se recusar, ele pode pagar uma multa de mais de R$4.000? De quase R$3.000, exato. Quase R$3.000. Exatamente. Apenas a recusa dele em fazer o teste do etilômetro já configura a infração administrativa de trânsito. Olha, tá aí, Fábio, eu tenho certeza que muita gente não sabe dessa informação, né? Acha que pode se recusar, que é um direito, e é um direito, sim, a pessoa se recusar a fazer o teste, porém, existem as consequências da negativa ao teste do etilômetro. Parece, Jéssica, você pode confirmar aí com o Tenente Rafael, a partir do momento que você se recusa também a fazer o teste, você não pode continuar conduzindo o veículo, né? Me parece que tem que ter uma outra pessoa devidamente habilitada para conduzir o veículo, né? Vou perguntar aqui para ele, o Fábio Henrique questiona se nesta recusa, mesmo se não houver indícios ali de embriaguez, o condutor, ele continua a dirigir esse veículo, ele é liberado e vai seguir dirigindo o veículo ou uma outra pessoa precisa assumir o volante? Sim, se a recusa for acompanhada da não constatação de indícios de embriaguez, ele vai seguir, vai responder pela infração administrativa, vai haver o pagamento da multa, né, e vai seguir todo o trâmite. Então, caso seja constatada a embriaguez, aí sim ela não poderá seguir, vai precisar de que venha uma outra pessoa para fazer a condução do veículo, sob pena de o veículo ficar retido e ser recolhido. Essa pessoa ela pode ser conduzida para a delegacia, né? Havendo indícios de embriaguez, vai ser conduzida à delegacia. Muito obrigada, viu, Tenente, pelas informações. Fábio?
Ok, Jéssica, obrigado. Agradeça ao Tenente Rafael pelas informações.